justiça, amor, liberdade. Vinópolis, Vinópolis, ideal producente lealdade. E Eugênio Pinho, o teu bandeirante, modernou tu tens a bravura. Deus te faça Vinópolis presente, ó bendita terra. Senhores vereadores, com a graça de Deus, damos por aberta na data de 22 de maio de 2023, a 8ª sessão ordinária de 2023 da Câmara Municipal de Rinópolis. Verificação de presença. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, presença unânime dos senhores vereadores. Apreciação de atas. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, realizada no dia 8 de maio de 2023. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal por unanimidade. Solicito a vereadora Patrícia Crema Fortunato que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite a todos. O evangelho escolhido para essa noite está no livro de João, capítulo 14, versículo 15 a 21. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vós. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Leitura de matérias do pequeno expediente protocolo. Esta presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores pelo Departamento de Expediente. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura resumida das matérias informadas no ofício do Departamento. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura na íntegra de qualquer matéria ali relacionada e que mereça atenção do plenário, que o vereador interessado faça solicitar a leitura. Câmara Municipal de Rinópolis, ofício CMR número 074/2023, Rinópolis, 22 de maio de 2023, senhores vereadores. Em atendimento ao que dispõe o artigo 111 do Regimento Interno da Câmara, informa as correspondências recebidas no corrente exercício conforme segue. Protocolo, procedência e objetos. Protocolo 184, Prefeito Municipal. Resposta à indicação 028. Protocolo 185, Juliano Servidor. Livro de atas do Hospital São Paulo. Protocolo 186, Contadoria Municipal, Balancete, abril de 2023. Protocolo 187, Diretor de Finanças, RGF, abril de 2023. Protocolo 188, TCESP, disponibiliza sistema. Protocolo 189, Prefeito Municipal. Resposta à indicação 10. Protocolo 190, Presidência da Casa, indefere protocolo 152. Protocolo 191,
Grifão, relatório preliminar, contas 2022. Protocolo 92, Grifão, publicação TCESP e TJSP. Protocolo 93, presidente da Câmara, parecer em deferimento do protocolo 153. Protocolo 194. Prefeito municipal solicita indicação para a lei 2014. Protocolo 95, prefeito municipal. PL 014, contratações temporárias. Protocolo 196, vereador Evandro, melhoria em passagem de nível. Protocolo 97, Secretaria da Saúde, relatório quadrimestral da saúde. Protocolo 98, prefeito municipal. Responde sobre portal de transparência. Protocolo 99, Tribunal de Justiça, manifesta sobre constitucionalidade de lei. Protocolo 200, OAB Tupã, informação sobre concurso. Protocolo 201, Gilberto Servidor, requer período de férias. Pela ordem do senhor presidente, eu peço a leitura do protocolo 190. Passaremos a leitura do protocolo 190. Ofício número 67/2023, unidade, presidente da Câmara. Data 11/5/2023, assunto, comunique decisão do requerente, protocolo 152/2023. Prezado senhor, em resposta ao requerimento apresentado por Vossa Senhoria e outros 2 servidores da Câmara Municipal, em data de 13/4/2023, protocolo 152/2023, venho informar-lhes que o mesmo foi indeferido por este presidente, com base no parecer da consultoria jurídica da Câmara, cuja cópia segue em anexo e cujos fundamentos adoto como parte integrante de minha decisão. Atenciosamente, José Carlos Cariante Júnior, presidente da Câmara, ao senhor Juliano Gerson Garcia Barbosa e outros, Câmara Municipal de Rinópolis. Parecer jurídico número 17/2023 para a Câmara Municipal de Rinópolis. Horas extras e adicional noturno. Base de cálculo, vencimento de vantagens permanentes, não inclusão de gratificações de caráter transitório, ratificação do entendimento, duração do horário noturno para efeito de cômputo do adicional, ato anterior que modificou a interpretação, ilegalidade relativa, descabimento, declaração de nulidade, ex-ofício de pagamento retroativo de diferença por via administrativa. Consulta. O presidente da Câmara Municipal de Rinópolis, vereador José Carlos Cariante Júnior, solicita um parecer de nossa consultoria sobre a procedência ou não de requerimento apresentado pelos servidores da Câmara Municipal, senhores Juliano Jefferson Garcia Barbosa, Clodoaldo Aparecido Ferreira e Cristiano Pereira de Souza, sobre o protocolo 152/2023, pleiteando a revisão do critério de cálculo de horas extras e do adicional noturno dos servidores da Câmara, com a inclusão de gratificações na sua base de cálculo, bem como o pagamento de diferença retroativa desse cálculo e também o recebimento de direito ao adicional noturno em relação ao período de abril a dezembro de 2022, em que tal benefício foi considerado com base de padrão de horário noturno estabelecido pela CLT a partir das 22 horas, e não no padrão do Estatuto dos Servidores, a partir das 18 horas. Parecer. O requerimento apresenta-se elaborado em termos claros, discriminando os fundamentos dos pedidos formulados e a legislação que supostamente lhes dá respaldo.
foi devidamente assinado pelos requerentes e protocolado pela Câmara. Formalmente, o pedido é legítimo, baseando-se no direito de petição do servidor público previsto no artigo 141 do Estatuto do Funcionalismo Municipal, Lei 491/1970. Quanto ao mérito, contém 2 pedidos principais que analisarei separadamente na sequência. Primeiro, parâmetro para cômputo adicional noturno. O requerimento informa que existe uma disparidade no tocante ao período que deve ser considerado como trabalho noturno para efeito da aplicação dos adicionais noturnos. Informa que o Estatuto dos Servidores Municipais considera como tal horário trabalhado a partir das 18 horas. Vide artigo 161. A gratificação pela prestação de serviços extraordinários. Parágrafo 2º. Em se tratando de serviço extraordinário noturno, assim entendido, o prestado no período compreendido entre as 18 às 6 horas, o valor da hora será acrescido de 25%. No entanto, a partir da edição da portaria número 8/2022, da Câmara Municipal em 26 de abril de 2022, foi adotado o conceito de horário noturno conforme previsto no artigo 73, parágrafo 2º da CLT, considerando o período entre 22 horas e 5 horas. Com isso, os horários cumpridos pelos servidores entre 18 e 22 horas passaram a ser pagos sem o acréscimo adicional de 25, situação que perdurou até a edição da portaria número 3/2023, de 30/1/2023, que restabeleceu o critério previsto no Estatuto dos Servidores. Considerando a suposta ilegalidade do critério adotado pela portaria 8/2022, os servidores requerem, então, o pagamento retroativo do adicional noturno não aplicado nos horários cumpridos entre 18 e 22, no período entre 26/4/2022 e 30/1/2023, com juros e correção monetária. Acerca do tema, em princípio, entendo com base no princípio da legalidade estrita que deve ser observada o disposto no Estatuto dos Servidores Municipais que qualifica o trabalho noturno das 18 às 6. Isso em virtude da relativa autonomia político-administrativa que o município detém para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, desde que observados os parâmetros da Constituição Federal. No caso do trabalho noturno, a Constituição Federal apenas determina a obrigatoriedade de que possua remuneração superior à do trabalho diurno. Já as regulamentações dessa regra constitucional em relação ao período considerado como trabalho noturno e ao valor do adicional aplicável são caracteres definidos em cada regime, na CLT para os trabalhadores da iniciativa privada e nos respectivos estatutos para os servidores públicos da União, dos estados e dos municípios. Por isso, entendo como correto o posicionamento já adotado pelo atual presidente da Câmara de Higienópolis, que restabeleceu o cumprimento do critério previsto no Estatuto Local, através da Portaria 3/2023. Entretanto, cabe frisar que este padrão adotado localmente, trabalho noturno a partir das 18 horas, é totalmente atípico. Primeiro, porque foge do padrão de toda a legislação conhecida sobre o assunto. E segundo, porque também destoa da realidade concreta. Como já mencionado, a CLT adota desde 1946, a delimitação do trabalho considerado noturno no período das 22 às 5 da manhã. Artigo 73, parágrafo 2º, um adicional correspondendo ao patamar de 20% de acréscimo sobre a hora diurna. O Estatuto dos Servidores da União, Lei 8.112/90, adota o mesmo parâmetro de horário, porém adota o adicional de 25%, mesmo usado no Estatuto de Higienópolis. Veja o artigo 75 da Lei 8.112. Artigo 75. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. E este padrão é seguido por quase todos os entes públicos de que têm notícia, e reproduzem os parâmetros adotados pela CLT e pelo Estatuto Federal. Quanto à confrontação com a realidade, sabemos que a evolução da sociedade ao longo do tempo ocorreu,
sentido de ampliar o horário das atividades das pessoas em que todas as áreas, tornando-se muito mais comum o trabalho e a prática de outras atividades nas primeiras horas da noite e avançando cada vez mais pela noite. Com isso, em termos lógicos, diminui também a razoabilidade de se conceder uma remuneração diferenciada aos trabalhadores pelos trabalhos nesse horário. Com o benefício adicional noturno advém da legislação trabalhista, na qual foi criado muito antes de ser estabelecido como garantia na Constituição de 1988, artigo 7º, 9º, e por ela estendido aos servidores públicos, artigo 39, parágrafo 3º, a uma espécie de consenso jurídico legislativo corroborado também pela Lei 8.112/1990, no sentido de acompanhar o padrão CLT em relação ao horário considerado noturno, e não a justificativa plausível para que o município adote outro padrão, pois não se vislumbra nenhuma peculiaridade local que justifique a adoção de outro conceito para o horário noturno. Ademais, o horário entre 18 e 20 horas, em algumas épocas do ano, nem é noite. Isso posto, a previsão do Estatuto dos Servidores do município de Rinópolis, já com mais de 50 anos de vigência, apresenta-se em divergência com as legislações que reagem aos demais trabalhadores e servidores públicos, de forma quase unânime, e também em descompasso com os hábitos da vida da sociedade moderna, mostrando-se irrazoável para os dias atuais. Dito isto, embora entenda que este parecista que é incabível a aplicação direta da CLT para os servidores submetidos ao regime estatutário, entendo também que não é totalmente absurdo o raciocínio de que fundamentou a expedição da portaria número 8 de 2022 da Câmara Municipal, que pode ter sido pautada numa interpretação sistemática, tecnológica e sociológica da legislação pertinente em vista dos fatores acima descritos. Nesse contexto, considero que não há uma ilegalidade absoluta flagrante que se imponha sobre a referida portaria, ao ponto de permitir ao atual presidente da Câmara considerar nulos os seus efeitos de ofício e estuque, e assim promover o recálculo adicional noturno pago pelo Legislativo sobre as horas extras realizadas pelos servidores no período de abril a dezembro de 2022. Isso posto, entendo que por razões de razoabilidade e de prudência, não cabe ao presidente da Câmara, neste caso, declarar a nulidade da portaria anterior e revisar os seus direitos. Tal declaração de nulidade poderá, todavia, ser buscada pelos interessados perante o Poder Judiciário, valendo-se do direito fundamental assegurado pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Segundo, base de cálculo para pagamento de horas extras e adicional noturno. A portaria do presidente da Câmara, número 10 de 2022, de 3 de junho de 2022, arbitrou o critério de cálculo das horas extraordinárias dos servidores deste órgão, adotando como base de cálculo o somatório de vencimento base com as vantagens de caráter permanente do servidor, excluindo, portanto, as vantagens transitórias, como as gratificações pelo exercício das funções de controlador interno e de ouvidor, bem como a gratificação especial pelo exercício da função de vértice de cargo, gratificações previstas no artigo 22 da Lei Municipal 1901/2019. Essa definição da base de cálculo está em consonância com o conceito legal e doutrinário de remuneração, segundo o artigo 41 da Lei Federal 8.112/1990. Por exemplo, a remuneração corresponde ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Os servidores, ora requerentes, protestam contra este critério da exclusão das gratificações da base de cálculo das horas extras e, para tanto, alegam que tais gratificações não são transitórias porque são obrigatórias de forma que se mantém ao longo do tempo, ainda que haja rotatividade de servidores designados para as respectivas funções. E o servidor beneficiário da gratificação não deixe de exercer a função especial para a qual foi designado quando está trabalhando fora do horário normal, nas horas extraordinárias. E, C, que a redação do parágrafo 1º do artigo 161 do Estatuto dos Servidores dispõe que o
A remuneração pelo trabalho extraordinário deve ser calculada na mesma razão percebida pelo servidor relativamente à hora do período normal. Neste caso, há um equívoco de interpretação por parte dos requerentes, principalmente em relação ao conceito de caráter permanente ou transitório das gratificações. O que ocorre é que essas gratificações são relacionadas com a agregação ou não dessas vantagens em relação a cada servidor que as recebe, e não em relação à instituição. Portanto, o que qualifica uma determinada vantagem remuneratória como permanente é o fato dela ser incorporável ao vencimento do servidor em caráter definitivo. As vantagens consideradas como permanentes abrangem essencialmente os adicionais relacionados ao tempo de serviço, como os quinquênios, os quais possuem natureza perene, de forma que, uma vez reconhecidos e iniciado o seu pagamento, não podem mais ser suprimidos da remuneração do servidor. Em Rinópolis, o Estatuto denomina indevidamente esses adicionais de tempo de serviço como gratificações, porém isso não lhes retira a essência das vantagens permanentes. Do outro lado, tem-se as vantagens que são atribuídas ao servidor em função do exercício transitório de uma determinada função diferenciada, como as gratificações acima referidas, que são pagas a cada servidor da Câmara quando é designado para a respectiva incumbência. Essas designações são temporárias e podem ser mantidas por um tempo determinado ou indeterminado, conforme a decisão do presidente da Câmara. Extinta a designação, o pagamento da gratificação é encerrado, ou seja, ela não se incorpora à remuneração e não gera direito subjetivo à continuidade de sua percepção. As gratificações acima referidas, pagas aos servidores requerentes, podem ser qualificadas juridicamente como gratificações propter labore, ou seja, retribuições que são pagas pelo exercício de um determinado serviço especial e suplementar, não integrantes das atribuições típicas e originárias do cargo, e possuem a característica de vantagem pro labore, faciente, ou seja, de retribuição que se paga apenas enquanto o servidor estiver designado ao desenvolvimento das tais atividades. Nesse sentido, eis o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento de uma situação semelhante no município de Santos. Apelação número 10.17.810.2021.8.26.05.62. Relator das Labore, domingo, julgado e publicado 12/7/2022. Apelação. Servidor Público Municipal Santos, hora extraordinária adicional noturno, base de cálculo. Pretensão ao recálculo das bases, horas extras do adicional noturno percebido, incluindo em sua base de cálculo as verbas denominadas adicional de tempo de serviço, adicional de titularidade, referência funcional, adicional de salubridade, gratificação de plantões normal, extra e gratificação de produtividade médica. Incidência da hora extra e do adicional noturno sobre a remuneração do servidor, que corresponde ao padrão acrescido das vantagens pessoais, excluídas as vantagens eventuais. Inteligência dos artigos 7º, 16 e 39, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 3º da LCM, número 350/99, declarando inconstitucional por essa Corte, e 15 da LCM 2191, precedente. E base de cálculo da hora extraordinária deve ser os vencimentos integrais, razão pela qual a hora extra deve incidir sobre o padrão demais vantagens percebidas, situadas das verbas percebidas em caráter transitório, eventual cuja percepção depende da circuncisão não inerente ao exercício do cargo. Portanto, essas gratificações são vantagens transitórias em relação ao servidor que as recebe, e é nesse sentido que se deve considerar para fim de se excluí-las do conceito e do rol das vantagens de natureza permanente. O critério de análise em relação à perenidade da gratificação é a possibilidade de sua incorporação ou não ao vencimento do servidor, e não a sua existência em relação à instituição, pois, afinal, sob essa visão, todas as vantagens teriam natureza permanente, posto que são instituídas por lei. Outro parâmetro legal a ser considerado, que nos permite chegar à mesma conclusão, é a regra elementar contida no inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimo ulterior. Para a interpretação
O dispositivo deve considerar como acréscimo pecuniário todos aqueles que são variados ou transitórios, como gratificações e horas extras, excluindo as vantagens permanentes, como quinquênios, posto que, ao serem concebidas, estes já se incorporam à remuneração e deixam de ser considerados como acréscimo para esse fim. Aplicando-se esta regra, fica também evidente que o acréscimo pecuniário de uma gratificação transitória não pode servir de base para cálculo de outros acréscimos, como a gratificação de jornada extraordinária e o adicional noturno. Assim, o cálculo da hora normal de trabalho, que servirá de base para o cômputo das horas extras, deve considerar apenas a remuneração permanente do servidor, vencimento base mais vantagem permanente, estando correta a portaria 10/2022, ao excluir dessa base as gratificações de função que têm caráter transitório. Cabe acrescentar aqui uma observação em relação ao cálculo da hora extra normal de trabalho, que deve corresponder ao resultado da divisão do valor da remuneração permanente mensal do servidor pelo quantitativo mensal de horas de trabalho. Como ocorreu uma modificação recente na jornada de trabalho semanal de alguns servidores da Câmara, essa modificação obviamente afeta esse quantitativo. Assim, para os cargos que agora estão sujeitos à jornada semanal de 40 horas, o divisor a ser utilizado para o cálculo da hora de trabalho deve ser o de 200 horas semanais, ou seja, hora normal, remuneração mensal permanente, dividido por 200. O divisor 200 é usualmente aplicado à jornada de 40 horas semanais, com base na jurisprudência e na seguinte lógica matemática: jornada semanal, 40 horas, dividida pelo número de dias úteis da semana, 6 dias, excluindo o dia de descanso semanal remunerado, e multiplicado pelo número de dias do mês padrão, 30, ou seja, 40 horas dividido por 6 igual a 6,66 horas. 6,66 vezes 30 igual a 200 horas. Em termos de jurisprudência, esse cálculo é respaldado pela súmula 431 do Supremo do Tribunal Superior de Justiça, e por vasta jurisprudência do STF, tais como 1978/PB, Acórdão de 9/4/2021, AG-RG no AG-RG no RESP, 1501/936/SC, Acórdão de 23/8/2028, RMS 56434/BA, Acórdão de 15/5/2018. Se considerarmos a semana com 5 dias úteis, segunda a sexta-feira, o resultado seria um divisor maior, 240, portanto, menos favorável aos servidores, resultaria num valor menor para a hora normal. No entanto, considerando a jurisprudência dominante sobre o tema, recomendamos que seja aplicado o divisor 200. Portanto, entendo que é correta a definição contida na portaria 10/2022 quanto à base de cálculo de gratificação de jornada extraordinária, e aproveitando o ensejo, sugiro ao presidente da Câmara que atualize tal portaria no tocante ao divisor a ser aplicado para a jornada de trabalho de 40 horas semanais, para fins de cálculo da hora normal de trabalho, e por conseguinte das horas extras. Conclusão. Pelo exposto, o entendimento desta consultoria jurídica é de que o requerimento em tela é improcedente no tocante à alteração das parcelas que compõem a base de cálculo das horas extras e adicional noturno, e de que não é cabível o pagamento retroativo de diferença de adicional noturno em virtude da mudança do critério para apuração de hora noturna, objeto da portaria número 8/2022, por haver controvérsias razoáveis na interpretação da matéria, não se justifica a declaração administrativa de nulidade e revisão do ato decorrente do referido ato. Eis o nosso parecer. Caxambu, Minas Gerais, para Rinópolis, SP, 10 de maio de 2023, Adailto Gomes Silva, assinado de forma digital. Lido, senhor presidente. Proposituras. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas.
Indicação número 031/2023, assunto: melhorias em passagem de nível. Indico na forma regimental ao excelentíssimo prefeito municipal que faça tomar as providências necessárias para que seja atendida uma reivindicação dos moradores do conjunto habitacional Mário Cola, visto que no cruzamento da rua Antônio Lopes Manzano com a rua Eupides Docim existe uma passagem de nível que está causando transtorno no referido local. Justificativa: a referida indicação consiste em atender os moradores do círculo vizinho a citada passagem de nível, visto que no local há acúmulo de água e muita sujeira decorrente, na maioria das vezes, da retenção de resíduos provenientes da parte mais alta do bairro, visto que o local conta com pouco caimento e sem fluxo correto para que a água e os resíduos encontrem uma direção mais apropriada para o escoamento. Na possibilidade de poder estar contribuindo para o bem-estar do nosso município, justificamos a referida indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 18 de maio de 2023, Evandro Dias, vereador proponente. Dito, senhor presidente. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestação sobre as proposituras hoje apresentadas. Como não houve manifestações contrárias, essa presidência, na forma do artigo 147 do Regimento Interno, informa que as indicações hoje apresentadas serão encaminhadas para providências solicitadas na forma regimental. Tema livre. Passando para o tema livre, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Senhor presidente, enquanto inscrito, o vereador Evandro Dias. Com a palavra, o vereador Evandro Dias. Quero cumprimentar o senhor presidente, segundo secretário, a mesa diretora, aos nobres vereadores, público que nos acompanha pela internet, através do Facebook da Câmara Municipal. Senhor presidente, que me traz aqui hoje, queria aqui tecer alguns agradecimentos, inclusive agradecer aqui ao deputado estadual Ricardo Madalena, bem como também quero agradecer toda a sua assessoria, em nome do assessor Alex Snyder, que muito nos ajudou em uma reunião que foi marcada com o ex-secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Fernando Marangoni, através também do assessor Lucas, também fez a ponte para que essa reunião fosse agendada, e dessa reunião surgiu, né, a conquista de R$300 mil para a RECAP, através do Programa Especial de Melhorias. É um programa que é exclusivo para a CDHU. Então, nós queremos agradecer aqui todo o trabalho, dedicação do deputado Ricardo Madalena, também da assessoria do assessor Alex Snyder. Também queremos agradecer imensamente ao trabalho do ex-secretário da Habitação, Fernando Marangoni, e também do assessor Lucas, visto que foi liberado R$300 mil e, graças a Deus, já foi, esse dinheiro já foi transformado em RECAP, com melhorias ali para o conjunto habitacional Mário Cola. Só para lembrar aqui, né, o trabalho que o deputado Ricardo Madalena vem fazendo em prol do nosso município. Também, senhor presidente, queria aqui, neste momento, expressar os nossos sentimentos de agradecimento à Associação ARE, Associação Recanto da Esperança, associação que vem trabalhando, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho, inclusive, muitas das vezes, Vossa Excelência já esteve presente também, segundo o secretário Rafael também, participando de alguns eventos que eles vêm promovendo em nosso município, tornando, né, a vida de algumas pessoas mais felizes. Eu acredito, senhor presidente, seria
uma atitude plausível de nossa parte se nós também conseguíssemos estar ganhando algum fundo, algum recurso, né, de algum deputado, para que nós também pudéssemos estar ajudando essa associação. No sábado último estivemos presentes, eles fizeram uma atividade, né, em homenagem ao Dia das Mães, e a gente sente a alegria daquelas pessoas quando se reúnem ali e para a confraternização. Então, queria aqui agradecer e parabenizar ao trabalho de todo o pessoal que tem trabalhado para o desenvolvimento e para a continuidade, né, do ARE, Associação Recanto da Esperança. Também, senhor presidente, queria aqui expressar os meus votos de condolências pelo passamento de 2 funcionários públicos municipais. Fernando Hermínio da Silva, grande amigo meu, grande companheiro, muitas vezes estive com ele quando ele trabalhava ali era vigia ali na rodoviária, no jardim. Então, grande companheiro, grande amigo Fernando, que faleceu no dia 10 de maio. E também hoje estivemos acompanhando também, né, o sepultamento do senhor Aristides Menegas. Pessoas que trabalharam, contribuíram, entregaram a sua vida, né, em prol do desenvolvimento do nosso município, trabalhando e executando as suas funções como funcionários públicos municipais. Então, fica aqui aos familiares do Fernando e aos familiares do senhor Aristides os nossos votos de condolências pelo passamento desses 2 ilustres funcionários municipais. Senhor presidente, queria aqui também parabenizar, né, o trabalho dos nobres vereadores, visto que, através de publicações, nós temos visto que o Executivo Municipal tem colhido diversos frutos, né, diversos recursos que estão sendo executados na saúde, em outros setores da Prefeitura, mas eu queria aqui, não vou mencionar nomes, mas queria parabenizar o trabalho de todos os vereadores que vêm dedicando, né, vêm trabalhando e vêm conseguindo recurso para desenvolver o bem-estar da nossa população. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, encontro aqui também o nobre vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Com a palavra o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Cumprimento o presidente dessa casa, os demais vereadores e as pessoas que nos acompanham através da internet. Também, antes de mais nada, queria aqui deixar os meus votos de pesares à família do senhor Fernando e do senhor Menegassi, como era conhecido por todos. Também, senhor presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar aqui a minha solidariedade e destacar um pouco do que houve de um ato de racismo contra o jogador Vinícius Júnior, brasileiro, que atua no Real Madrid da Espanha. Abordo esse assunto porque acho oportuno, para que a gente possa refletir o quanto se faz necessário a elaboração e adoção de políticas afirmativas em relação ao racismo. No Brasil, graças a Deus, existem algumas leis que inibem a ação de pessoas racistas. Mas sempre é possível avançar nessa questão, sempre é possível fazer mais. É comum, por muitas vezes, a gente ouvir de algumas pessoas que não têm assim, um claro entendimento a respeito disso, de o porquê, por exemplo, leis de cotas raciais. Vale aqui dizer, só como exemplo, que se a gente for ver, o negro ele tem muito mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, na educação. Basta fazer um levantamento simples.
Saia pela rua do comércio em Rinópolis, entre em todas as lojas, em todos os ambientes, e você vai ver quantos negros existem trabalhando no atendimento direto à população. Infelizmente, a lei, ela inibe a ação de pessoas preconceituosas. Mas ela não faz com que as pessoas mudem o seu ser, o seu interior. A pessoa que ela é racista, ela vai continuar sendo racista. Ela vai continuar tendo a dificuldade de lidar com o negro. Porque isso é histórico no nosso país. Desde que a escravidão foi abolida no país, os negros foram empurrados para a marginalidade. A fazerem serviços que ninguém queria fazer, por muitas vezes não conseguindo trabalhar, porque existia um boicote dos patrões, dos fazendeiros na época, o que empurrava os negros para a marginalidade. Sem terem como trabalhar, sem ter como se sustentar. O fim da escravatura no país não foi uma coisa tranquila. E nós ainda carregamos resquício disso na nossa sociedade. Então é necessário que nós todos, políticos, trabalhamos constantemente na elaboração e na implantação de políticas afirmativas de proteção contra qualquer tipo de preconceito. De raça, cor, gênero. É necessário que o poder público se atente cada dia mais a isso. Mas o Brasil já tem um avanço em existir algumas leis em relação a isso. Mas eu acho que tem muito ainda para caminhar, muita coisa pode ser feita, porque nós precisamos, enquanto sociedade, fazer uma compensação. A maioria dos brasileiros, segundo o censo, já é considerado negro. E, no entanto, nós ainda temos poucas políticas voltadas a essa classe da sociedade, a essas pessoas. Que, se o Brasil chegou até aqui onde chegou, foi graças ao suor, ao trabalho, ao esforço dessas pessoas que seus antepassados deixaram suas vidas para construir o que o Brasil é hoje. Então é necessário, sim, que o governo continue trabalhando e nós, como agentes políticos, lutando para que essas ações sejam intensificadas. Então, eu só gostaria de aproveitar esse gancho em relação ao que aconteceu com o jogador para abordar o tema. Uma outra coisa, senhor presidente, que me chama a atenção por muitas vezes, a gente tece duras críticas ao executivo. Eu, nas últimas sessões, tenho feito isso. Não vou me furtar de fazer as críticas quando achar necessárias. Sempre deixei bem clara a minha posição. E toda vez que achar necessário, vou fazer as críticas. Acho que a oposição faz o seu papel de fazer as críticas, é necessário. Acho que tudo tem que haver o contraditório, que é assim que a sociedade avança. Mas também, senhor presidente, vendo ali algumas ações sendo realizadas ali no recinto poliesportivos, me chama a atenção para muita coisa que tem sido realizada também. E eu digo isso não é em relação ao prefeito, que por muitas vezes tem críticas por parte da população, às vezes pessoal, e às vezes críticas que realmente se fazem necessárias quanto à atitude do prefeito enquanto pessoa. Mas eu me coloco na condição aqui de governo também, uma vez que eu sempre me referi à oposição e governo, à situação. Então eu acho que se faz necessário também a gente destacar o que há de positivo, porque senão a gente empurra a política, empurramos aí para uma eleição, uma situação que não condiz com a realidade. Porque nós não podemos deixar que muitas vezes a falta de empatia com parte da população em relação ao prefeito faça com que perca o brilho daquilo que tem sido feito, tem sido realizado. Ali o centro poliesportivo ali é algo real,
que eu cito aqui como exemplo. Mas esse governo do qual nós fazemos parte, também foi o governo que teve muitas ações positivas. Nunca foi feito em Rinópolis, desafio aqui qualquer um a me provar o contrário, algum outro governo que fez mais recap de ruas do que o atual governo. Temos problemas com ruas ruins, vamos continuar tendo, por mais que se faça. Sempre vai existir uma que vai estar piorando e vai precisar ser arrumada. Mas até o momento, nenhum outro governo fez mais recap. A nossa frota. Nunca houve uma renovação de frota da prefeitura como houve nesse governo. Máquinas, carros, ônibus e tudo mais. Isso gera economia e gera conforto para as pessoas que trabalham, para as pessoas que utilizam, seja como paciente, o transporte, enfim, de um modo geral. Gera economia, com manutenção, com combustível. E é a maior renovação de frota já promovida na história do município de Rinópolis. Se a gente pegar o setor da saúde, por mais que tenha alguma reclamação, como eu disse, sempre vai haver reclamações. Mas o nosso sistema de saúde, enquanto diz respeito à gestão municipal, que seria as unidades básicas de saúde, tem sido, de certa forma, cirúrgica. Não tem faltado médico, tem lá o remédio, o básico. Às vezes nós temos problema com remédio de alto custo, porque a liberação não depende da prefeitura. Está lá o problema, às vezes, lá em Marília, na DRS. Mas aquilo que é o básico, que a prefeitura compra, na grande maioria das vezes, está lá. A saúde tem, sim, uma melhora significativa. Tenho conversado com algumas pessoas que vieram de fora, que estão morando no município, e eles ressaltam principalmente a questão da saúde, o atendimento básico, de muito boa qualidade. Enfim, a educação não é diferente. A nossa rede de ensino municipal, ela se compara aí com a rede particular, em muitos casos. Então, se faz necessário, muitas vezes, a gente destacar essas coisas, para não parecer que o governo é inútil, é ineficiente, e que nós, aqui, enquanto vereadores, só ficamos reclamando, atacando, acusando, e nada de concreto é feito. É necessário ressaltar essas coisas, sim. E só para encerrar aqui, para concluir, senhor presidente, eu deixo aqui o desafio lançado, que alguém me prove que em qualquer outro governo teve melhorias mais significativas do que teve nesse governo. Eu topo debater qualquer área com qualquer um, para a gente comparar a evolução que houve nesse período. Um período que certamente ficará para a história do município, independente das críticas que tem ao prefeito, porque eu as tenho. Nunca me furtei de dizer aqui, ou mesmo na cara dele, quando achei necessário. A gente consegue dialogar e colocar as coisas em pratos limpos. Mas é necessário ressaltar, sim, o trabalho que é feito por esse governo. Não estou dizendo por esse prefeito exclusivamente, mas por esse governo, por essa Câmara que está aqui, inclusive pela oposição, que muitas vezes tem buscado recursos, tem buscado emendas para também ajudar o município, tem feito aí, sim, algumas críticas pontuais e que muitas vezes são necessárias para que a sociedade possa sair ganhando com isso. Então, senhor presidente, fica aqui as minhas colocações nessa noite. Muito obrigado. Senhor presidente, encontro inscrito também o nobre vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Com a palavra o vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Senhor presidente, em nome do senhor presidente, cumprimento toda a mesa, nobres vereadores e internautas. Senhor presidente, primeiramente queria também aqui deixar nossos pesar de falecimento ao senhor Fernando Cordeiro, ao senhor Aristide Menegas, colaboradores esses do nosso município, que muito serviu o nosso município durante grande parte da trajetória de vossas vidas. Senhor presidente, e todos os internautas que estão ouvindo, eu queria frisar hoje, novamente, enaltecer, em relação da emenda que nós obtivemos êxito, né, com o deputado Alexandre Leite, que é para equipamento para as unidades de saúde.
né, extensão base de saúde. Primeiramente, a gente pontuou, fez um trabalho lá para a unidade de saúde do Jardim São Paulo, tendo para poder fazer o elétrico. E agora, no dia principalmente na semana, no mês, né, mês de maio, Dia das Mães, o cardiotoco, equipamento esse que foi adquirido, está sendo usado, está localizado, melhor dizer assim, na unidade de saúde Geni Cardoso. Equipamento esse que vai poder atender a todas as gestantes do nosso município, tendo também que poderá ser atendido, se for necessário, cidades vizinhas que não tem, a gente poderá prestar esse serviço a todas as gestantes, tendo em vista que só em Tupã, né, a cidade mais próxima aqui da nossa regional, que a gente acabava usando desse serviço. Então, mais um trabalho, um equipamento que é entregue nas unidades de saúde. Nós temos como objetivo, como meta, pontuar todas as unidades de saúde, todas as departamentos de saúde do nosso município. Com isso, a gente vem fazendo um trabalho nessa legislatura, a gente consegue atender pontualmente cada unidade, cada bairro do nosso município. No ano anterior, nós conseguimos adquirir um veículo através do deputado Mauro Bragato, que está sendo usado na saúde, que é uma van, que a gente conseguiu adquirir esse equipamento, esse veículo que foi entregue a toda a população, podendo atender a toda a nossa cidade. Agora, é o objetivo fortalecer todas as unidades de saúde do nosso município. Com isso, a gente consegue aliviar o tráfego de ter que ir para outra cidade para fazer exames, consegue diminuir também o fluxo no hospital, a gente consegue resolver nas comunidades, nos bairros. Então, com esse objetivo, a gente consegue, conseguindo isso, a gente consegue atender a toda a nossa população. Tendo em vista agora que ainda temos recursos suficientes, temos uma gordura, vamos dizer assim, que dá para atender a unidade de saúde e fisioterapia, a gente atender também a unidade de saúde do Jardim São Mateus, que é o nosso próximo objetivo, o nosso próximo passo, atender esses 2 pontos também. Certo, senhor presidente? Queria também enaltecer aqui o vereador que nos antecedeu, o vereador Alessandro, e falar sobre alguns dos trabalhos do Executivo. Queria hoje frisar principalmente da zona rural, vendo o trabalho que em algumas estradas que estavam com os pontos críticos, tendo em vista agora que estamos num período que está mais estiado, período não está chovendo, os nossos colaboradores, os nossos servidores estão fazendo um excelente trabalho, alargando as estradas, fazendo um trabalho de melhoria. Agora a gente fica com a proposta, né, a gente já falou isso para o Executivo, aproveitando esse período, que agora consiga comprar pedras, rejeito de asfalto e colocar nos pontos críticos, que é o momento exato para a gente poder atender a nossa comunidade, né? Mais um trabalho. Mas fica aqui também o nosso agradecimento tanto ao Executivo, como a todos os que estavam envolvidos, todos os nossos servidores que lá trabalhando na zona rural, com o maquinário, fazendo melhor passagem, abrindo as estradas ali no bairro da Cascata, que vai para Água Limpa, no Bom Senso, vários outros lugares, né, que a gente está vendo que está sendo feito um trabalho. A ponte lá do Corgo Itaúna, indo ali após a Iamasa, ali descendo ali, está sendo feita também. Recurso esse que veio da Casa Civil, né, que a gente, junto com a intervenção do deputado Mauro Bragato também, está sendo feita, estamos acompanhando a obra, estamos visitando a obra, vendo como está sendo executado, para que seja bem empregado o dinheiro público em nosso município. Até o momento é só, senhor presidente. Senhor presidente, sem mais inscritos. Ordem do dia. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Presente. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Vereador Evandro Dias. Presente. Vereador Eberson Silva Pereira Cambrai. Presente. Vereador José Carlos Calento Júnior. Presente. Presente. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Vereadora Patrícia Clema Fortunato. Presente.
Vereador Rafael Tomé Piccolo. Presente. Vereador Sidney Folini Monteiro. Presente. Encontra-se na ordem do dia os processos 009/2023, referente ao projeto de lei número 008/2023, 011/2023, referente ao projeto de lei número 011/2023, 016/2023, referente ao projeto de resolução número 002/2023, 017/2023, referente ao projeto de resolução 003/2023 e 018/2023, referente ao projeto de resolução número 004/2023. Com a palavra, o vereador Marcial. Senhor presidente, sendo de forma regimental e de conhecimento dos nomes dos vereadores, queria pedir a dispensa de leitura de ambos os projetos nessa noite. Solicitada a dispensa de leitura pelo vereador Marcelo Antônio Ferreira da Costa. Colocamos em votação o pedido de dispensa. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de dispensa. Projeto de lei número 008/2023. Em primeira votação, devido ao projeto ser objeto de duas deliberações, o projeto de lei número 008/2023, com quórum de maioria absoluta para aprovação, votação simbólica, o projeto que cria o Fundo de Honorários Sucumbenciais e fixa critérios para o rateio dos honorários da sucumbência dos procuradores do município de Rinópolis e da outras providências. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação, primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria absoluta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Rejeitado o projeto, 8 votos contrários e 1 favorável em primeira votação. Projeto de lei número 011/2023. Em primeira votação, devido ao projeto ser objeto de duas deliberações, o projeto de lei número 011/2023, com quórum de maioria absoluta para aprovação. Votação nominal. O projeto que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a desafetar bem imóvel de propriedade do município, na forma que especifica, e da outras providências. Alguém querendo discuti-lo? Com a palavra, o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Quanto a esse projeto, senhor presidente, vale ressaltar que foi uma demanda dessa casa. Na ocasião que recebemos aqui os empresários, os microempresários interessados ali na doação dos terrenos do Distrito Industrial, a principal demanda observada, pelo menos por mim naquela noite, é a necessidade de terrenos menores para atender os empresários menores. Pois a preocupação deles naquele momento era que, pelo tamanho do terreno, seria necessário um investimento de um montante que eles não dispunham no momento para a construção, a fim de apresentar um projeto viável para cada um deles. Nessa discussão, chegou-se até a cogitar aqui nessa casa a rejeição ao projeto de lei do Distrito Industrial naquela ocasião. Mas, depois de dialogarmos com o Executivo, chegou-se à conclusão de que poderia estar destinando uma outra área ali próxima, que fica ali praticamente em frente ao já formado Distrito Industrial, uma área ali que pertence à prefeitura e que poderia ali ser destinado pelo menos mais 10, 11 terrenos ali de 10 por 25, que atenderia a esses empresários. De repente, aí até aquela oficina mecânica e algo do gênero, que tem uma demanda diferenciada.
E o que parecia impossível, com diálogo, com conversa entre o executivo e essa casa, os vereadores, chegou-se à conclusão que era possível fazer para atender esse pessoal, para que o projeto fosse viável. E com isso, houve um entendimento, achou-se por bem nessa casa, de votar favorável ao projeto. Digo isso porque foi unânime a votação, pelos 9 vereadores, na aprovação do projeto a respeito do distrito industrial, com a condição de que a prefeitura criasse esses 10, 11 terrenos menores. E hoje, a prefeitura já manda para essa casa o projeto de desafetação da área, para que possa ser incorporado aos bens imóveis da prefeitura, para que a prefeitura possa dar o andamento e agilizar o mais rápido possível esses terrenos. Que, segundo informações, temos do executivo, muito provavelmente pode ser doado aí já juntamente com os demais do distrito industrial ali em frente. Porque o projeto de engenharia está bem adiantado, já está trabalhando nisso. Aprovando esse projeto, a prefeitura já deve dar início ao loteamento. Então, eu só gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que sou favorável ao projeto, como acredito que todos os demais vereadores, e ressaltar, deixar claro aqui, que foi uma conquista dessa casa no entendimento com o executivo. É o que eu disse anteriormente. É necessário fazer as críticas, até porque, se não tivesse sido feito, a gente não tivesse dialogado, talvez não teria chegado a essa conclusão. Mas foi feita, e depois foi com muito diálogo, muita conversa, e achou uma solução que pudesse aí ser o melhor para esses empresários que vão ser atendidos ali, e também para a população, de certa forma, porque a esperança da prefeitura é que isso venha gerar empregos, tanto ali na construção civil, durante a construção dessas obras, como também na contratação de mão de obra pelas empresas que vão se instalar ali. Então, gostaria de ressaltar isso aqui, que é um trabalho dessa casa, dessa Câmara. É importante deixar claro para a população que a gente não fica aqui só brigando, discutindo, como já aconteceu aqui em outras épocas, mas que existe sim um foco em comum, que é buscar o desenvolvimento da nossa cidade, a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador Evandro Dias. Em relação ao projeto, ora em pauta, queria aqui parabenizar a toda essa casa legislativa, todos os vereadores, pela conquista, né? Foi uma indicação desta casa, uma indicação desses vereadores, atendendo, assim, a necessidade, conforme já relatou o nobre vereador Alessandro, de atender aos pequenos empresários do nosso município, visto que, na oportunidade em que nós estivemos em uma reunião aqui, se tornou clara, né, a necessidade de atender aos pequenos empresários do nosso município. E a casa fez a indicação, num diálogo com o prefeito, ele atendeu a nossa indicação, né? E agora manda o projeto, envia o projeto aqui, para que seja votado. Uma conquista da casa, muito mais também, uma conquista para aqueles que querem ter um terreno, construir, né, ali o seu local de trabalho, o seu barracão, construir ali a sua oficina, para que assim possa também atender às necessidades da população do nosso município. Queria dizer aqui que vou votar favorável ao projeto. Quero parabenizar a administração municipal por ter atendido a indicação dos nobres vereadores e quero parabenizar também aqueles que irão, no futuro próximo,
conseguir, né, instalar ali, nesses terrenos, a sua oficina, o seu comércio, e assim gerar o desenvolvimento para o nosso município. Espero realmente, vereador Alessandro, que já consigamos, né, juntamente com o Distrito Industrial, que já está pronto para ser distribuído também, que nós possamos distribuir também esses, acredito que mais 9 ou 10 lotes, que serão em benefício aos pequenos empresários do nosso município. Então, parabenizo aqui ao Executivo por atender a Casa Legislativa, parabenizo também aos nobres vereadores pelo trabalho e pela condição que nós tivemos aqui de promover, né, essa indicação e sermos atendidos pelo Executivo. E parabenizar muito mais aqueles que irão usufruir destes novos lotes para a construção dos seus barracões, para que possam ali desempenhar os seus serviços e os seus trabalhos, atendendo assim a toda a população do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto ainda está em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação, primeira votação, votação nominal, quórum de maioria absoluta. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação. Votação. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Favorável. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Favorável. Vereador Evandro Dias. Favorável. Vereador Everson Silas Pereira Cambrai. Favorável. Vereador José Carlos Calente Júnior. Favorável. Favorável. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Favorável. Vereadora Patrícia Câmara Fortunato. Favorável. Vereador Rafael Tomé Piccolo. Favorável. Vereador Sidney Folino Monteiro. Favorável. Aprovado em primeira votação por 9 votos favoráveis. Projeto de Resolução 002/2023. Em votação única, votação simbólica, quórum de maioria absoluta para aprovação, o projeto de resolução número 02/2023, que dispõe sobre a criação de banco de ideias legislativas no âmbito da Câmara Municipal de Rinópolis. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação única, simbólica, quórum de maioria absoluta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de Resolução 003/2023. Em votação única, nominal, quórum de 2/3 para aprovação, o projeto de resolução número 03/2023, que altera a denominação do plenário da Câmara Municipal de Rinópolis para plenário Claudeci Garbim. Alguém querendo discuti-lo? Com a palavra, o vereador Sidney Folino Monteiro. Presidente Júnior Scaliante, em nome do qual cumprimento mesa diretora, nobres vereadores, público que nos acompanha através do Facebook, o nosso boa noite. Senhor presidente, não poderia me furtar essa noite na lembrança de um grande amigo nosso, já distante do nosso convívio, mas dentro dos nossos corações, que dificilmente esqueceremos a pessoa que foi o nosso conhecido e popular Massá. Durante o tempo que eu estive um tanto que distante do município de Rinópolis, o Massá foi uma pessoa que eu tive uma ligação muito grande. Ele que sempre esteve presente no meio da nossa família,
uma pessoa carinhosa, uma pessoa afável, uma pessoa de um coração muito grande e que nos deixa muita lembrança. Um vereador que esteve aqui durante o primeiro mandato, um trabalho exemplar que foi executado, a função muito bem exercida, tinha uma facilidade muito grande de comunicação com as pessoas, principalmente as mais carentes do nosso município. Alguns dos vereadores aqui presentes tiveram, tenho certeza, a grata satisfação de trabalhar com ele. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e sempre que posso, mentalmente, espiritualmente, me vem a lembrança, porque no dia do seu falecimento, eu estava ainda na cidade de Assis, numa confraternização de amigos, quando nós recebemos a notícia mais ruim que poderia se esperar naqueles dias e naquela noite, de uma pessoa tão carinhosa como foi o nosso eterno Massá. É justa a homenagem que está sendo feito, o projeto de resolução que estamos aprovando nessa casa de hoje. Tenho certeza que os pares ainda farão uso da palavra de reconhecimento de todo o trabalho que o Massá desenvolveu. E, curiosamente, ele foi eleito presidente desta casa no mês de dezembro. Ele faleceu. Ele assumiu a presidência dessa casa. Então ele deixou, tenho certeza, que o legado que ele deixou nessa casa vai ser inesquecível. O trabalho que ele praticou no nosso município, eu tinha certeza que ele almejava galgar ainda maiores frutos pelo trabalho que ele desenvolvia no município. Massá era um verdadeiro político, tratava todos igualmente, e de uma família humilde, carinhosa, que nós temos aí ainda no nosso município, presente, né? Que nós acompanhamos no dia a dia, comerciantes, vários ainda moram no sítio, mas eu quero deixar aqui a minha homenagem, a minha gratidão, o meu carinho, em nome da minha família, por tudo que o Massá representou, não só para mim, como para minha esposa, como para minha família. O Massá tinha um carinho tão grande pela gente, eu costumo dizer essa passagem, eu fiquei praticamente 22 anos em Assis, vinha para Rinópolis todo final de semana, mas o Massá tinha um carinho especial. Ele era muito amigo do meu pai, convivia com meu pai, com a minha mãe, e ele tinha um acesso livre à nossa chácara. Minha chácara, tão famosa que é a chácara do Betson, que quem leva a fama é o Betson. Mas nós somos sócios há 25 anos naquela chácara. Aquela chácara é nossa, é uma casa que nós construímos para receber amigos. E o Massá, toda sexta-feira, ele me ligava: Magal, que hora você vai chegar? Isso ficou gravado na minha memória. Magal, vou lá preparar, vou lá limpar a sua chácara, porque o número de amigos que nós sempre tivemos em Rinópolis sempre foi muito grande. E o Massá fazia questão de tomar frente, porque ele sabia dos nossos compromissos, dos nossos comprometimentos como profissional, e ele carinhosamente, então, preparava a chácara para que nós pudéssemos chegar aqui, recepcionar os amigos, confraternizar. E quantas vezes estive na casa dele, nos lares familiares dele. É uma pessoa que eu não poderia deixar, num momento tão nobre como esse, de fazer uma lembrança tão carinhosa para o Massá. E uma decisão que poucos aqui,
tenho certeza que nenhum dos senhores saibam, numa escolha de um candidato a prefeito e de vice-prefeito, foi decidido na cidade de Assis, juntamente com o Massá. O Massá esteve presente em várias decisões políticas do município. Ele era muito marcante. Ele tinha poder de persuasão, ele tinha influência. Nos deixou e nos deixa muita saudade como pessoa e como político. Deixo aqui então, senhor presidente, o meu afeto, o meu carinho por essa pessoa tão maravilhosa e carinhosa, e tinha certeza que ele amava muito Rinópolis, ele queria fazer muito mais, mas o destino o levou para outro mundo. Tenho certeza onde está bem, está continuando a fazer aquilo que ele não conseguiu fazer em terra. É uma pessoa que ficou marcada como amigo, não só para minha pessoa, como para minha esposa, mas para a nossa família. O legado que o Massá deixou em nosso município. Que Deus o tenha, que Deus abençoe a ele. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Senhor presidente, também gostaria de destacar esse projeto, mas espero ser breve. Não quero me alongar muito. Então, faço das palavras do vereador que me antecedeu as minhas. Até porque falar das qualidades, dos adjetivos do vereador Claudecir Garbim, conhecido por todos como Massá, seria redundante, uma vez que a população de Rinópolis toda o conhecia o seu trabalho, conhecia a sua pessoa e sabia das suas atividades em relação à nossa população de um modo geral. Principalmente em relação aos mais carentes, onde ele participava de forma intensa, principalmente nesse período de inverno, com distribuição aí de cobertores e atendia de um modo significativo a população mais carente do município. Então, falar bem dele, destacar as suas qualidades, é como se diz um dito popular, seria chover no molhado. Mas, como disse o vereador também, que já era hora de homenagear o vereador Massá, eu vou além. Já passou da hora de homenageá-lo. Acho até que até o presente momento, levando em conta os anos que se passaram da sua morte em um trágico acidente, enquanto já exercia a presidência da Câmara Municipal de Rinópolis, então se fazia necessário uma homenagem a ele. Já passou do momento. Porque na mesma ocasião estava com ele também o vereador Walter Pereira, que também já foi homenageado por essa casa, que também faleceu nesse trágico acidente. Pessoas que deixaram aqui o seu legado, a sua contribuição para a nossa cidade. Então é necessário que a gente homenageie as pessoas para marcar a sua história, para que no futuro, quando nós já não estivermos mais aqui, alguém vai questionar quem foi o fulano, quem foi o cicrano, e aí você vai então puxar a história dessa pessoa. Então, é importante essa homenagem, sim, mas, principalmente, eu acho que com a família Garbim. Uma família grande do nosso município, tradicional, pessoas trabalhadeiras, pessoas que sempre contribuíram muito para a construção da nossa cidade, para a evolução. E então eu acho que isso também é um ponto aí de lembrar dessa família, de fazer uma justa homenagem à família, uma vez que leva no seu nome, melhor, o seu sobrenome. Então, senhor presidente, eu parabenizo a Câmara, a mesa diretora, pela propositura apresentada em relação
ao nome aqui do plenário da Câmara para o então vereador Claudecir Garbim. Por enquanto é só, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael Tomé Piccolo. Boa noite, presidente, mais vereadores, todos que nos assistem pelo Facebook. Quero parabenizar a fala do vereador Sidney, quando fala do vereador Massá, e dizer do vereador Alessandro também, e dizer que é com muita felicidade que hoje a gente coloca esse projeto de resolução para votação, para homenageá-lo, porque para mim, principalmente para mim, que no dia do acidente estava presente, eu estava junto com o Massá no carro de trás, acompanhando ele nessa viagem, junto com o vereador Walter e o Ney. Então, quem diria o destino, depois de tanto tempo, me colocar aqui para poder homenageá-lo. Então, para mim, tem mais um gostinho a mais de felicidade e conto com o apoio de todos os demais vereadores. Por hoje é só, presidente. Com a palavra a vereadora Patrícia Crema Fortunato. Boa noite, presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pela internet. É com muita alegria também que venho nessa tribuna falar um pouquinho do Claudecir Garbim, nosso amigo Massá, um amigo pessoal, um amigo de família. De todos aqui nós somos amigos da família Garbim. E quero deixar aqui registrado também que essa homenagem chegou nesse momento. Eu, no primeiro mandato como vereadora, 2018, se eu não me engano, uma indicação número 36, 2018, eu solicitei a indicação ao prefeito municipal, solicitando o nome da creche, na época, Antônio Paulo dos Reis, hoje o Residencial Cervantes. Independente de quem seja, essa casa aqui está de portas abertas, a homenagem é para a família. Quero deixar aqui registrado como Massá, uma pessoa intensa, amava a vida, amava a família, estado dentro do coração de cada um de vocês. Só para o momento, presidente. O projeto ainda está em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação única, votação nominal, quórum de 2/3. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Favorável. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Favorável. Vereador Evandro Dias. Favorável. Vereador Everton Silas Pereira Cambrai. Favorável. Vereador José Carlos Calente Júnior. Favorável. Favorável. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Favorável. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Favorável. Vereador Rafael Tomé Piccolo. Favorável. Vereador Sidney Folini Monteiro. Favorável. Aprovado o projeto de resolução 003/2023 por 9 votos favoráveis. Projeto de resolução 004/2023. Em votação única, simbólica, quórum de maioria absoluta para aprovação, o projeto de resolução 004/2023, que dispõe sobre a criação do programa Vereador por um Dia, dirigido aos alunos do ensino médio do município de Rinópolis. Alguém querendo discuti-lo? Com a palavra o vereador Sidney Folini Monteiro. Presidente Júnior Scaliante, volto a essa tribuna novamente. Primeiramente, é um projeto de resolução que eu costumo dizer: sem o jovem, dificilmente chegaremos a um futuro promissor. Os dois projetos de resolução dessa noite vêm de encontro com uma indicação que nós procuramos colocar nessa Casa de Lei no início do nosso mandato, que foi a criação da Câmara Municipal Mirim. Infelizmente, nós não conseguimos devido à pandemia. Mas hoje, com esses dois projetos de resolução, senhor presidente, eu tenho certeza que o objetivo é bem paralelo. Nós devemos, sim, nos preocupar
com o adolescente, com a juventude do nosso município. Fazer com que eles venham a essa casa de lei, que eles obtenham o conhecimento para que um deles um dia possa ser vereador, possa ser o prefeito, possa ser o vice-prefeito, possa ser um deputado estadual, um deputado federal. Eu creio que com esses 2 projetos de resolução estaremos dando um grande passo para motivar o jovem a participar da política do município. Precisamos sim desenvolver projetos, senhor presidente, e trazer o jovem para essa casa de lei. Precisamos fazer um trabalho nas escolas, sim, para que nós possamos descobrir novos líderes, não só na política, mas líderes empresariais. A falta de oportunidade que nós acompanhamos não é só em Rinópolis, não. É no mercado brasileiro. Mas existe uma luz sempre no fundo do túnel, que nós costumamos chamar, é da possibilidade de criarmos alternativas. E aqui, nessa noite, estamos aprovando 2 grandes alternativas para que nós possamos, então, dar oportunidade para o jovem, para a jovem, a mulher. A mulher tem que ser mais participativa na política. Eu tenho um carinho tão grande pelas mulheres que fazem 37 anos que eu estou casado com a mesma e eu não quero mudar. Quero continuar até o fim da minha vida com ela, porque, olha, é com ela que nós aprendemos limite. É com ela que nós aprendemos a criar nossos filhos, nossos herdeiros. É com ela que nós sabemos, na verdade, o nosso limite. Eu tenho convidado várias mulheres para participar num partido novo que está sendo criado em nosso município e vem de encontro com os ideais do republicano, que é o nosso futuro partido. É motivar o jovem, fazer o jovem a participar da política do município. Sem eles, dificilmente teremos um mundo inovador, uma política inovadora, e é através dos jovens que nós temos a garantia de um futuro melhor. Quero aproveitar o ensejo. Nós recebemos um convite para que possamos fazer parte do Conselho Estadual da Juventude do governo Tarcísio. E a nossa primeira reunião, senhor presidente, será na quinta-feira. E vem de encontro com esses 2 projetos de resolução dessa noite. A preocupação do governo estadual com o jovem. Já visto que já foi criado um programa pelo governo estadual, chamado de Jovem Aprendiz, onde abriu oportunidade para 60 mil jovens. E praticamente todas as vagas já foram preenchidas, onde há uma parceria entre o empresário e o jovem, o estudante. Ele passará a ser remunerado, trabalhando 6 horas por dia. Quero trazer a boa notícia que estaremos desenvolvendo um grande trabalho juntamente com a Secretaria de Justiça e Cidadania, aonde está a Secretaria da Juventude, com essa Casa de Lei. Sempre fui e sempre serei favorável a projetos que envolvam o jovem no município. Nós precisamos trazer o jovem para a política. Hoje nós estamos aqui. Amanhã poderá ser um deles. E para isso nós temos que motivá-los.
parabenizo a iniciativa desta mesa por esses 2 projetos de resolução. Estão no caminho certo. Tem meu apoio e, de antemão, quero me colocar à disposição, onde muito breve estaremos trazendo um representante do Conselho da Juventude nessa Casa de Lei para apresentá-los e trazer, com certeza, projetos audaciosos para que nós possamos envolver os jovens do nosso município. Obrigado, senhor presidente. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Senhor presidente, também quero declarar meu voto favorável a esse projeto. Acho uma bela iniciativa dessa casa. É necessário que possamos garantir o acesso e, principalmente, essa interação com os jovens, com os adolescentes, para que eles se habituem com o ambiente da política, para que eles tomem gosto, porque uma sociedade politizada certamente não é uma sociedade manipulada. É necessário politizar as pessoas, não aquela politicagem que muitas vezes a gente vê, que nos enoja muitas vezes. Para quem realmente gosta da política, está na política para fazer o bem para a sociedade, que está preocupado em agregar, em construir a sua história, é diferente de quem está na política para fazer politicagem e fazer negócios. Então é importante essa interação com os jovens, trazer as pessoas para esse mundo da política, para que eles possam se habituar a discutir temas importantes e relevantes para o nosso município. O vereador Sidney destacou, por exemplo, a participação feminina. Nós temos hoje aqui a vereadora Patrícia, que representa as mulheres aqui nessa casa, na política do município, ela e a vice-prefeita, hoje, ocupando cargos, logicamente. E eu espero, sinceramente, que um dia possamos alcançar uma paridade, possamos ter aqui metade dessa Câmara mulheres e homens. E por que não até mais da metade? Uma vez que as mulheres são maioria na nossa sociedade. A maior parte dos eleitores é feminino. Então se faz necessário essa busca da paridade, porque as mulheres certamente vão pensar em políticas voltadas para o público feminino, políticas que se fazem necessário em todas as áreas. Então, é importante ter outras pessoas, outras mulheres aqui, além da vereadora Patrícia, para as próximas gestões. No que depender de mim, sempre vou trabalhar para que isso aconteça. Acho importante a mulher na política. Porque a política é a única ferramenta de transformação da sociedade. Nós falamos muito em educação, e a educação é fundamental. Porém, para que nós tenhamos uma educação de qualidade, uma educação abrangente, que realmente coloque todos no sistema, ela passa pela política. Com a boa política, com a boa aplicação do dinheiro público, com a boa gestão. Então, a política é a principal ferramenta de transformação de uma sociedade. Então, esse projeto, ao meu ver, é de grande importância e relevância. O vereador também, só para pegar um gancho aqui, falou sobre o Conselho da Juventude. Acho bacana a ideia do governo do Estado buscar fortalecer esses laços aí da juventude. Eu só, por muitas vezes, tenho receio em relação ao atual governo de São Paulo, pelo fato de que o Partido Republicanos, ele é controlado pela Igreja Universal. O presidente nacional do Republicanos é o bispo Marco Pereira, um dos mais próximos ao Edir, que é o líder da igreja. Grande parte da bancada de deputados é da Igreja Universal. São pastores
subordinados ao bispo Edir Macedo. Eu digo isso porque, por vezes, tem uma preocupação de que a igreja e a política venham a se misturar e venham a pautar algumas ações do governo de São Paulo. Espero, sinceramente, que isso não aconteça, que a influência do partido não chegue aí a tanto, mas ela se faz necessária a gente ficar em alerta quanto a isso. Uma vez que, de certa forma, a igreja tem o controle desse partido. Seja pelas suas lideranças, seja pelos deputados, pelos cargos eleitos que tem. Mas, se for bem feito, não vejo problema. Acho que é necessário que a sociedade participe enquanto comunidade. Mas vale a gente ficar em alerta para ver até que ponto as coisas não têm se misturado. E espero que esse trabalho aí com os jovens não esteja ligado a nenhum campo político ideológico, que seja realmente da área técnica. Mas o vereador, com certeza, irá nos representar bem, participando do Conselho da Juventude. Por olha só, senhor presidente. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra o vereador Evandro Dias. Senhor presidente, em relação ao projeto que iremos votar esta noite, projeto de resolução 004/2023, que dispõe sobre a criação de programa Vereador por um Dia, dirigido aos alunos de ensino médio do município de Rinópolis. Quero aqui só ressaltar que, no meu mandato como presidente desta casa, no biênio passado, houve uma indicação do nobre vereador Sidney a respeito da Câmara Mirim, e, na oportunidade daquele mandato, nós não conseguimos colocar em prática, visto que nós estávamos passando por um período de pandemia. Atentando também, senhor presidente, a questão de acessibilidade da Câmara Municipal, que inclusive era diretamente alertado pelo controle interno da Câmara e também pelo Tribunal de Contas, que a Câmara não possuía acessibilidade. Então, pensando nessa questão, pensando nesse planejamento, primeiramente nós tomamos a providência de tornar o prédio da Câmara acessível para que nós pudéssemos dar condições de que todos aqueles que se interessassem por esse projeto pudessem participar. Sejam eles especiais, sejam eles cadeirantes. Hoje nós temos uma Câmara acessível a todos aqueles que queiram participar desse projeto. Projeto muito valioso, de grande importância para os jovens do nosso município, porque os jovens, ele é o futuro do nosso país, é o futuro da nossa cidade e é o futuro político também. Nós iremos passar, estamos aqui de passagem, e os jovens irão, os que estão vindo, irão ocupar essas cadeiras e essas tribunas para aqui também desenvolverem as suas ações e trabalharem pelo bem-estar da população do nosso município. Então, quero parabenizar aqui Vossa Excelência, quero parabenizar a mesa diretora por este projeto e acredito que será aprovado e será de grande importância para o fortalecimento do jovem do nosso município no caráter de interesse político, para que os mesmos possam se interessar pela política e que, assim, possam estar dando continuidade aos trabalhos que nós estamos fazendo atualmente. Então, que possam, assim, já de antemão, aprender o que é um vereador, aprender a função do vereador e que possam estar preparados para desenvolver aqui, futuramente, as suas funções.
Muito obrigado, senhor presidente. O projeto ainda está em discussão. Solicito ao vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Assumindo essa presidência, passa a palavra ao vereador José Carlos Caliante Júnior. Boa noite, à mesa diretora, os demais vereadores, o público que nos acompanha através do Facebook da Câmara. Gostaria aqui de agradecer já o apoio dos demais vereadores, né, pelos projetos de resoluções propostas pela mesa diretora, o banco de ideias legislativas, que permitirá que os cidadãos, né, que eles possam ter mais acesso ao site da Câmara, que possa fazer indicações para que nós, vereadores, analisamos. Gostaria aqui de falar especificamente aqui sobre esse programa do Vereador por um Dia. Foi até uma ideia inicial do vereador Rafael, né, que apresentou a mesa. A gente tem trabalhado, né, com algumas escolas, tentando fazer algumas parcerias. E esse projeto, eu acredito que vem de encontro com esse trabalho, né, que a gente quer desenvolver com as escolas aí de ensino médio, para fazer o jovem participar da política, né? Gostaríamos assim que fosse de início, né, até a Câmara Mirim, que tivesse mais reuniões mensais, mas de início a gente propôs o vereador por um dia, né, até para poder apresentar para as escolas. Os alunos passaram por eleição, né, terá os candidatos lá, vereador por um dia, formaram as chapas. A gente está pensando em trabalhar com os grêmios das escolas para que eles possam fazer parte disso também. E eles vão, né, vir aqui na Câmara, vai ter um dia, a gente está pensando em provavelmente fazer em outubro, nas comemorações do aniversário da cidade, e eles simularem realmente uma sessão assim como nós fazemos todas as sessões, para que eles apresentem projetos de leis, né, é claro que não tem validade, mas ficará a título de sugestão para qualquer vereador aqui poder usar. Eu acredito que é uma forma importante da gente incluir o jovem na política, né, colocar esses jovens para pensar, ter alguma atividade para fazer na escola. Estivemos na Faculdade Unoeste, eu e o vereador Rafael, algumas semanas atrás, falamos, né, que o projeto estava em tramitação na Câmara, e o pessoal da Unoeste gostou muito do projeto, né. A gente também vai tentar trazer um evento da Unoeste para a cidade, e desde já eles também se colocaram à disposição para trabalhar com esses jovens das nossas escolas, projetos culturais, projetos de concurso. Então, acredito que vai ter bastante novidade aí para as escolas poderem contar em parceria com a Câmara Municipal. Somente isso, presidente. Obrigado. Retorna essa presidência ao vereador José Carlos Caliante Júnior. Alguém mais querendo discuti-lo? Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação única, votação simbólica, quórum de maioria absoluta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de resolução 04/2023 por 9 votos favoráveis. Explicação pessoal. Passaremos à explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrição no livro competente. Senhor presidente, enquanto inscrita a nova vereadora Patrícia Crema Fortunato. Com a palavra a vereadora Patrícia Crema Fortunato. Boa noite a todos. Retorno nessa tribuna. Primeiramente, para dar os sentimentos para a família do senhor Fernando Hermínio, senhora Aristides Menegassi, os sentimentos para a família. Outra coisa que me traz nessa tribuna, presidente, é falar sobre os projetos de resolução, número 02 e o 04, que dispõe sobre a criação do Banco de Ideias Legislativas, né? E o 04, que fala sobre a criação do programa Vereador por um Dia. Queria dar os parabéns para a mesa, da autoria dos nobres vereadores. É um grande incentivo aqui para a população. Fiquei muito feliz com o projeto de vocês, porque ambos caminham juntas, né? A criação dessas ideias aqui, acredito que vai ter uma participação da comunidade, fico muito feliz por isso, uma interação. E também aqui com a criação do Vereador por um Dia, fico muito feliz com os jovens, que eles ficam próximos da gente, que eles não só aprendam, mas tenham uma participação efetiva
também como foi falado aqui pelos nobres vereadores, criando também, acredito, uma nova liderança política, que o ano que vem nós temos as eleições municipais, eu acredito que vai ter sempre pessoas novas, renovações, eu acredito no jovem, acredito na mulher, também aqui como a única vereadora, né, dessa casa, fico muito feliz, obrigada, vereador Alessandro, pela narração. E fico muito feliz aqui também de falar que eu sou do Partido Podemos, eu e o vereador Everson, e nós somos a presidente nacional do Partido Podemos, a deputada federal Renata Abreu, uma liderança política muito importante, e eu fico muito feliz de fazer parte da bancada do Podemos, liderada por uma mulher, e eu acredito que nós vamos crescer, temos tudo para crescer, eu acredito que Rinópolis vai crescer, também falo para as mulheres, vamos crescer o nome das mulheres aqui na nossa cidade. Acredito em novas parcerias, acredito nesses jovens aprendizados. E fiquei muito feliz, meninos, aqui, os vereadores, pela indicação de vocês, nobres vereadores, muito feliz mesmo. Dou os parabéns para você e acredito que vai ser uma parceria desse legislativo com a comunidade. Parabéns, e é só para o momento, presidente. Sem mais inscritos, senhor presidente. Comunicado. A Câmara Municipal de Rinópolis informa a população que a Lei Municipal 1901/2019 implantou a ouvidoria na Câmara Municipal de Rinópolis e, dessa forma, denúncias, reclamações, sugestões e elogios em relação ao Poder Legislativo e suas atribuições deverão ser apresentadas por esse canal. No site da Câmara consta a íntegra da lei que criou a ouvidoria e a forma de funcionamento. Informamos ainda que a mesma está em pleno funcionamento. Deixamos claro que a instituição da ouvidoria é uma exigência da Lei Federal 13.460/2017 e também uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Qualquer dúvida que tenham em relação à ouvidoria é só procurar a Câmara e o ouvidor terá o maior prazer em atendê-los. As dúvidas e solicitações também podem ser encaminhadas via e-mail ouvidoria@câmararinópolis.sp.gov.br ou pelos telefones 3583-1196 ou 3583-1067. Comunicado. Informamos a toda a população que encontra-se no site da Câmara Municipal de Rinópolis o endereço www.câmararinópolis.sp.gov.br, o portal da transparência, onde são encontradas informações contábeis, financeiras de recursos humanos, de acordo com a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, e artigo 14 da Lei Municipal 1789, de 24 de setembro de 2014. Convite de audiência pública. Informa aos vereadores que na data de 23 de maio, às 20 horas, será realizada a audiência pública das metas fiscais na Câmara Municipal para análise do relatório detalhado quadrimestral das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Convoco desde já os senhores vereadores e convido toda a população para que participem da audiência pública. Convite de audiência pública. Informa aos vereadores que na data de 29 de maio de 2023, às 20 horas, será realizada audiência pública na Câmara Municipal de Rinópolis para análise do projeto de lei 010/2023, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 2024 e da outras providências. Convoco desde já os senhores vereadores e convido a população para que participem dessa audiência pública. Convite de audiência pública. Informa aos vereadores que na data de 30 de maio de 2023, às 20 horas, será realizada a audiência pública da Saúde na Câmara Municipal de Rinópolis para análise do relatório detalhado quadrimestral da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Convoco desde já os senhores vereadores e convido a população para que participem da audiência pública. Convoco desde já os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, que será realizada na data de 12 de junho de 2023, às 20 horas, na Câmara Municipal de Rinópolis. Solicito aos presidentes de comissões permanentes e demais vereadores que, após o encerramento da sessão, permaneçam na casa para a reunião mensal com a presidência. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão.